A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia pra você, um ótimo domingo, domingão chegou e quando chega o domingo, chega o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Bom, sempre no oferecimento, você já sabe, da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. É isso mesmo, é amanhã e aí você sabe os riscos do cigarro, né? Doutora Laís Cibele, pneumologista, vai conversar conosco sobre o assunto. Quem conversa conosco também aqui no Viva Bem é o Dr. Miguel Tenório. Ele é oncologista clínico e o Dr. Miguel Tenório vai falar sobre o câncer de bexiga. É isso mesmo, nós estamos no Maio Vermelho, finalizando o mês de maio. Ele vai falar do câncer de bexiga e a associação ao cigarro. O que o cigarro traz de malefício e provocando, inclusive, este câncer. Certo? O nosso programa também vai falar sobre uma campanha de solidariedade muito bonita, desenvolvida pela Copanest. O Dr. Roberto Melara fala da campanha Prato Cheio, mas Coração Aquecido. Muito bonito e você pode colaborar. Também nós vamos falar aqui no Viva Bem, hoje está cheio de coisa. Nós vamos ter as informações e uma matéria especial sobre o transporte público. Ele é vilão na contaminação do coronavírus? E aí, tem matéria especial sobre isso e outra matéria mostrando também que o transporte público pode ser solidário. É isso mesmo, eu volto já já aqui no Viva Bem. Qualidade de vida. Se você está com pressão alta, cuidado, a sua saúde está em baixa. Procure um médico para evitar as complicações como derrame, infarto ou problema nos rins. E faça também a sua parte. Controle o seu peso, reduza o sal, a gordura animal, a bebida alcoólica e não fume. Fazer exercício físico como caminhar 30 minutos por dia já é um bom início. Faça o seu coração pulsar de saúde. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, nosso Viva Bem traz notícias de saúde, uma campanha muito interessante que está aí, que você pode colaborar. Campanha Prato Cheio, mais Coração Aquecido. Dr. Roberto Melara, médico anestesiologista, explica pra gente esta campanha. Notícias de saúde. A Cooperativa dos Anestesistas, dando sequência
na campanha Prato Cheio que realizou com o Hospital São Lucas, e verificando a necessidade e de acordo com a diretoria, vai continuar na campanha de ajuda aos mais necessitados até o fim da pandemia, tá? Sempre com o apoio de alguma instituição. Agora, a próxima instituição é a cirurgia, posteriormente a gente vai ir para o interior, para Itabaiana, Glória, Estância, para levar a campanha Prato Cheio. Só que nessa campanha que nós realizamos, junto com o Hospital Cirurgia, alcançamos 2 toneladas, algo fantástico, né? Para entregar as cestas todas. Nós verificamos que haveria necessidade no pessoal do interior de roupas, agasalhos, que a carência está muito grande. Como que o inverno se aproxima, então dentro do cirurgia a gente resolveu acrescer o Prato Cheio, Coração Agasalhado. Então essa campanha que começa agora dia 1º e vai até o dia 10 no Hospital Cirurgia, será o Prato Cheio, que a gente aceita as doações de cestas básicas, assim como o Pix, para que a gente compre as cestas básicas, como todos os que têm roupas usadas e que não utilizam, seriam bem-vindas e a gente conseguiria distribuir de bom grado todas as famílias do interior e os necessitados. Então, nós começamos dia 1º a campanha Prato Cheio e Coração Agasalhado. Uma extensão do Prato Cheio para que a gente agasalhe as pessoas e não deixe as pessoas. Assim como a fome mata, o frio também pode matar. Então a gente está iniciando isso e espero que a gente tenha o total êxito igual ao Hospital Cirurgia. Então a gente vai percorrer alguns condomínios, deixar o aviso que o pessoal pode deixar a roupa na portaria, que a gente passa e pega a roupa para eles não se deslocarem para levar até o Hospital Cirurgia. Então do dia 1º até dia 10 de junho, nós temos nova campanha da Copanest, Prato Cheio e Coração Agasalhado. A gente espera que o êxito seja grande. Então, o Pix é o mesmo para doação e a gente está aberto a todo mundo, porque a carência e a necessidade, a pobreza da população nessa pandemia aumentou e muito. Obrigado, Maga. Um abraço. Qualidade de vida. Bom, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, nós estamos no Maio Vermelho. Aliás, finalizando, né? Finalizando o Maio Vermelho, foi um mês dedicado também à conscientização para o câncer de bexiga. Associado a ele, o cigarro. Você sabia? Pois quem explica pra gente é o Dr. Miguel Tenório, médico oncologista clínico, traz as informações aqui no Viva Bem. Olá, eu sou o Dr. Miguel Tenório, oncologista clínico da clínica Oncohematos Grupo Amo, e hoje estou aqui para falar sobre câncer de bexiga. Em maio é lançada a campanha Maio Vermelho, que visa a conscientização sobre o diagnóstico precoce desse tipo de câncer. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, entre os anos de 2020 e 2022, mais de 10 mil casos novos de câncer de bexiga serão diagnosticados. A população que é especialmente atingida são homens brancos por volta dos 70 anos. O diagnóstico precoce deve ser realizado tão logo surjam os primeiros sintomas, que normalmente são disúria, ou seja, dor ao urinar, e a hematúria, que é a presença de sangue invisível na urina. O diagnóstico é feito através de um exame chamado de cistoscopia, na qual um médico urologista introduz um aparelho flexível na bexiga que localiza o tumor e realiza as biópsias. Além deste exame, outros exames podem auxiliar no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, como a ultrassom do abdômen, a urotomografia e a citologia oncótica urinária. O tratamento vai depender do estágio de cada tumor e pode envolver cirurgia, a instilação de medicações no interior da bexiga, além da quimioterapia clássica e da radioterapia em algumas situações específicas. Os fatores de riscos mais importantes para o câncer de bexiga são, em 10% das vezes, o risco ocupacional,
principalmente a indústria que usa hidrocarbonetos na sua composição. Por exemplo, a indústria de tinturas, de corantes e de derivados do petróleo. Além disso, e mais importante, fator de risco é o tabagismo, que está presente em 50% a 70% dos casos. Aproveitando que no final do mês de maio nós comemoramos o Dia Mundial Sem Tabaco, é importante ressaltar que o tabagismo é um fator de risco para dezenas de cânceres. Estima-se que o tabagismo também é responsável por mais de 6 milhões de mortes de pessoas no mundo, por várias doenças. Programas que visem trabalhar a cessação do tabagismo são urgentes para reduzir tanto o adoecimento como o óbito por causas cardiovasculares e causas neoplásicas. Portanto, se você fuma, procure auxílio médico. O tabagismo é uma doença e precisa de tratamento. Bom, gente, todo mundo tem ouvido falar que o transporte público é um dos vilões nesta pandemia, na disseminação do coronavírus. Nós vamos exibir agora uma reportagem especial onde eu falei sobre o assunto, onde eu falo sobre o assunto, onde converso, ouço os passageiros, também os empresários, médicos, dando opinião sobre este assunto. Nós vamos ouvir agora essa reportagem especial com o tema Sustentabilidade para a Mobilidade de Todos, Transporte Público Sustentável garante mobilidade e saúde aos usuários. Como diz na música, acordamos com a sensação de que a Terra tinha parado. No dia em que a Terra parou. De repente, nos deparamos com um inimigo invisível, totalmente desconhecido e devastador, o novo coronavírus. E uma pandemia se instalou no planeta e tivemos que aprender a lidar com ele para sobrevivermos. Essencial para o transporte de pessoas, o ônibus é a principal alternativa de locomoção do trabalhador que precisa se deslocar pela cidade para exercer suas atividades laborais e de lazer. Alvo de muitas críticas e considerado um dos vilões na transmissão do novo coronavírus, o transporte público vive um dilema desde o início da pandemia. Conforme aponta o professor Lisandro Borges, coordenador da Força Tarefa de Combate à Covid-19. Transporte público é realmente um grande fator disseminador do vírus, né? No momento que você tem um ambiente confinado, onde tem uma aglomeração de pessoas, mesmo com máscara, as máscaras são de pano, você tem uma disseminação muito grande do vírus e isso gera uma situação preocupante para as pessoas que precisam usar esse transporte e não têm recursos para se locomover de outra forma. O setor, que já vinha acumulando perda de passageiros, teve sua demanda reduzida devido ao isolamento social e agravada com as críticas diárias da mídia e a desconfiança do público. A principal delas apontando o ônibus como vetor de contaminação por condições desfavoráveis ao distanciamento das pessoas dos veículos e terminais, especialmente em horários de pico. Dessa forma, o serviço passou a ser visto como um grande vilão, afastando ainda mais os passageiros que relatam o medo da contaminação, que também é compartilhado pelos trabalhadores do setor. Bom, eu tenho medo de pegar uma Covid. Preciso trabalhar, que eu trabalho lá no Rubalo, né? Ainda pega o outro do Rubalo cheio também. E eu fico até com medo também. Ser contaminado. É sempre assim, é tudo cheio. Às vezes vai direto, passa seco e deixa o povo para se aglomerar no ônibus atrás. Está sendo muito complicado, né? Porque nós temos familiares em casa e a gente está na rua, né? Então tem aquela preocupação. Adquirir e levar para dentro de casa. Então a gente trabalha com uma pressão muito grande, principalmente agora, como dirigir e cobrar, porque a gente tem que ter o cuidado, né, dos passageiros, ao subir, ao descer. E também, todo momento, a gente está pegando dinheiro, está tendo contato com as pessoas. Então, é muito complicado para a gente. Psicologicamente, não é todo mundo que suporta, não. Por exigência das autoridades sanitárias e para garantir segurança e sustentabilidade, o setor de transporte precisou adotar protocolos de prevenção para minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus dentro dos ônibus. Ações na Justiça foram impetradas pelo Ministério Público para efetivar a execução das medidas sanitárias. No pedido, o Ministério Público requer que cumpram integralmente os itens que foram mantidos pela liminar concedida pela autoridade julgadora, concedendo assim
a fiscalização integral de todos os terminais de integração da cidade, não permitindo aglomerações, principalmente no acesso aos veículos, todo o processo de fiscalização para que haja a higienização de superfície, não só dos terminais, mas também dos veículos, disponibilização também de álcool a 70 nos terminais dos veículos para uso pelos consumidores. A população vem sofrendo muito com a continuidade dessas aglomerações. Apesar de ocorrer contágio em locais com aglomeração de pessoas, é possível minimizar muito os riscos nos ônibus com protocolos de segurança e saúde por parte das empresas e dos passageiros. Como orienta a biomédica Adriana Guimarães, especialista em biossegurança, ressaltando a essencialidade do transporte público. São medidas profiláticas que auxiliam a que a gente se proteja do coronavírus e proteja o outro também. Então, a máscara, a higienização das mãos, evitar os horários de pico, tentar não pagar com dinheiro, usar o cartãozinho, né, para tentar diminuir, né, essa aglomeração e consigamos passar por essa pandemia de uma forma um pouco mais tranquila, né, sem prejuízos nem para os usuários, nem para as empresas de transporte. Segundo o levantamento da NTU, o auge da pandemia levou à queda de 80% no número de passageiros transportados na média nacional, ao passo que a redução de oferta dos serviços foi de cerca de 25% em todo o país. Dados que ratificam, segundo dirigentes do setor, prejuízos graves ao sistema de transporte público, que já vem combalido mesmo antes da pandemia. Conforme afirma o presidente do CETRANSP, Alberto Almeida, que reivindica apoio ao setor essencial para a população. Sim, Magna, o setor já vem sinalizando aí para a população e para os órgãos gestores, para as entidades que cuidam e que tratam o transporte dessa situação que o setor de transporte enfrenta. A pandemia veio deixar isso muito mais grave e deixar muito mais aberta. Você tem ideia que a redução de passageiros no início da pandemia chegou a 72%. Hoje está numa média de 46% a menos do que se faturava no passado, no que se transportava no passado. Isso gerando uma diferença entre custo e receita muito alto, deixando o setor de transporte à margem do colapso. O presidente aponta algumas ações que podem ser adotadas para amenizar os prejuízos do setor, como isenção do ICMS no diesel, cobertura de gratuidades pelos municípios e aporte financeiro. Ela vai por diversas linhas, ela vai por uma ajuda financeira que tem se feito em alguns estados e cidades, onde o estado e o município aportam recurso extratarifário no setor. E aí, quando eu falo isso, não é para socorrer as empresas nem os empresários, não, é para socorrer o sistema de transporte, porque sem ele, sem essa cobertura, a gente não consegue andar. Então a situação está muito grave, e é preciso que rapidamente se tenha uma solução para isso. Ao longo da pandemia, o incremento da bilhetagem eletrônica se acentuou, como forma de evitar a disseminação do vírus, retirando a circulação do dinheiro dos ônibus. O presidente do Aracaju Card, Carlos Amâncio, destacou que a campanha tinha um cunho educativo junto ao usuário do transporte público. O objetivo principal dessa ação é contribuir no combate à pandemia do Covid-19, né? Porque na medida que você reduz a quantidade de dinheiro em circulação, você certamente reduzirá a possibilidade das pessoas estarem sendo infectadas pelo uso do dinheiro que circula de mão em mão. Para que todas as iniciativas surtam efeito protetivo, a população precisa colaborar, porque o risco de contágio, seja nos ônibus e terminais, existe como em qualquer outro ambiente. Enquanto não temos vacinas para imunizar toda a população, se faz necessária uma somação de esforços para garantir a sustentabilidade do sistema tão fundamental na vida cotidiana. Com sonoplastia e edição de Fernando Carvalho, produção e reportagem Magna Santana para a Fã FM. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento,
Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E agora o nosso quadro Alô, Doutor. Como anunciei no início do programa, nosso bate-papo com a doutora Laís Cibele, pneumologista. Ela faz parte da equipe Oncohematos, Grupo Amo, e conversa conosco sobre os males do cigarro, né? Fumar aí tem causado tantos problemas, não é novidade para ninguém. Temos inclusive agora, né, já a data, o Dia Mundial Sem Tabaco, e a doutora Laís aceitou o nosso convite para falarmos um pouquinho sobre os riscos, os danos causados à nossa saúde, né, com o consumo aí do tabaco, o uso do cigarro, do fumo. Alô, doutor! Alô, doutor! Doutora Laís, bom dia, obrigada por aceitar nosso convite e estar de volta aqui ao Viva Bem. Oi, Magna, bom dia. Eu que agradeço o convite de poder participar novamente. A satisfação é toda nossa. Em tempos de pandemia, né, como estamos, doutora Laís, vamos falar dos males do cigarro, aproveitando aí para falar de quais os riscos, né, e danos causados à nossa saúde, doutora. Então, Magna, o cigarro, ele traz alguns malefícios, principalmente para a parte pulmonar. Então, ele pode provocar algumas doenças pulmonares, entre elas a mais conhecida deve ser a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela doença que forma o enfisema e a bronquite crônica. Aquele paciente tem aquela tosse com secreção de longa data, ou então tem falta de ar quando faz alguns esforços. Esse paciente, ele é classificado como essa doença pulmonar obstrutiva. A gente não pode esquecer também que o cigarro é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, que é um dos mais comuns atualmente, né? Então, é muito importante que o paciente que fume, ele esteja atento a essas complicações que podem acontecer, né? Por causa do hábito tabágico. Doutora Laís, uma das coisas que a gente ouve, realmente, o cigarro causa inúmeros problemas, mas aí problemas, ele afeta também o ritmo cardíaco, pode provocar infarto também, pode também levar alguém a ter um derrame. O cigarro pode contribuir? Então, é um fator de risco também. Assim como hipertensão, diabetes, o cigarro, ele é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. E aí inclui o infarto, hipertensão e o derrame, que é um AVC. Uma das coisas que a gente tem, e como estamos em tempos de pandemia, e como já entrevistamos aqui outros profissionais especialistas nessa área, e como a Covid acaba afetando o pulmão. E aí, enfisema pulmonar, embolia pulmonar, a gente sempre ouve falar esses termos. Quem fuma, com certeza, isso agrava muito mais o risco se a pessoa vier a contrair a Covid? Então, sim, principalmente aqueles pacientes que já têm a doença pulmonar secundária ao cigarro. Então, esses pacientes têm um risco aumentado de ter agravamento quando eles têm a infecção pela Covid, porque o pulmão já é um pulmão doente, não é um pulmão sadio por causa do cigarro.
Então ele tem uma chance maior de complicar realmente, de precisar de internação hospitalar, inclusive internação em UTI. Uhum. E voltando, aproveitando aqui a questão do câncer, né? Falando sobre o câncer de pulmão. Uma pessoa que fuma e que fuma há muito tempo, ou de repente e que fumou, ou fuma, porque a gente ouve muito aquela história, mas eu só fumo um cigarrinho, é só perdido uma vez ou outra porque tomei um cafezinho e aí eu volto, não sou aquele fumante de grudado na carteira de cigarro, enfim. Existe diferença disso, de quem já é fumante há muito tempo, aquele fumante mesmo de fumar uma carteira durante o dia, e aquele fumante que vai só de vez em quando? O mal é o mesmo, doutora? Então, o mal é um pouquinho diferente. Normalmente, o paciente que ele fuma mais cigarros e por um longo período de tempo, a chance de ele ter doença é maior do que quem fuma por um tempo menor e menos cigarros. Mas esse paciente ou essa pessoa que fume, independente da quantidade que seja, ele está aumentando o risco de desenvolver doença. É um risco menor do que quem tem uma carga tabágica, que é o que a gente chama, mais elevada, né? Uhum, certo. Nesse caso, esse tempo, né, que a pessoa... o risco de ter um câncer de pulmão, ele independe também, claro, da carga. Outras pessoas mais ou menos, mais sensíveis, não sei, isso existe ou não também? Para o câncer especificamente? Existe esse fato, né, da quantidade de cigarros fumados, o tempo que essa pessoa fuma, por exemplo, uma pessoa fuma um maço por dia durante 30 anos. Então, a carga de tabaco dele é maior do que quem fuma um maço por 10 anos. Mas o risco, ele pode ser o mesmo. O risco de desenvolver câncer de pulmão pode ser o mesmo. Até porque existem cânceres de pulmão que não dependem do cigarro também. Então, se você fuma, mesmo que seja pouco, você pode adicionar um risco à saúde e aí ao desenvolvimento da doença. Uhum. Eu estava lendo, doutora, que a cada tragada de fumaça do cigarro, a pessoa introduz no organismo 4 trilhões de radicais livres, localizei aqui. A nicotina é a substância responsável pela expansão de todos os tipos de câncer, aumentando o risco aí em 30%, e o tabagismo é responsável por 90% da mortalidade total do câncer de pulmão. Ou seja, portanto, fumar causa o câncer, sim. Então, doutora, sim, é um percentual estúpido, né? É isso. Então, entre não fumar e fumar, então, a pessoa que não fuma, ela diminui muito a chance dela de desenvolver. Não só o câncer de pulmão, como outros tipos. O câncer de boca, de laringe, câncer de estômago, câncer de bexiga. Então, não fumar é o ideal para você reduzir seu risco. Uhum. Aquele paciente que fuma, mesmo que pouco, ele tem uma chance maior de desenvolver as doenças, sim. Inclusive aquelas que a gente já comentou, né? Uhum. As cardiovasculares, além da neoplasia, realmente, que é o câncer. Uhum. Pois é, e aí tem, gente, essa história, por isso que eu insisto quando a gente sempre ouve essa história, não, mas eu só fumo um cigarrinho. Não existe, né? O mal... Ele causa de uma forma ou de outra, cedo ou tarde. E se não for no pulmão ou em outro órgão, né, doutora? Uhum, com certeza. Uhum. Nós estamos conversando com a doutora Laís Cibele, que é pneumologista. Ela é da equipe Oncohematos, Grupo AMO, conversando conosco sobre os males do cigarro, né? Já que amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco, então a gente aqui alerta, por mais que as campanhas existam, e que bom que essas campanhas já mudaram um pouco essa realidade, mas ainda tem gente que fuma e fuma bastante. O cigarro é um mal terrível, causa câncer, outras doenças, e agora que estamos em pandemia,
os riscos que afetam aí o pulmão é muito grande para um fumante, com certeza. Doutora Laís, nós estamos conversando sobre este assunto. Sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Herardo Costa, chegando com a dica do personal trainer para você. Vamos falar sobre correr, andar ou pedalar? Vamos fazer tudo isso, desde que seja com critério, desde que você esteja avaliado pelo seu médico e desde que você tenha, obviamente, de preferência, alguém que possa acompanhar você nessas atividades. Todas elas são atividades muito boas, atividades aeróbias que vão fazer você perder muita gordura, mas tudo isso tem que seguir um planejamento, um treinamento, que é para você poder obter os resultados que você tanto deseja. Comece andando. Andar é uma boa porque andar é um gesto natural, não tem contraindicação. Só evite os absurdos e os exageros. Então ande primeiro passeando, observe a paisagem, escolha um lugar bonito, que possa te relaxar, que possa te deixar à vontade. E aos poucos você vai aumentando o seu ritmo de caminhada e aumentando o tempo que você passa na caminhada. A tendência natural disso é você começar a correr. Você vai começar dando pequenos trotes por um espaço de 1 minuto, aí vai andando, anda 2, corre 1, anda 3, corre 1, daqui a pouco você está correndo 3 e andando 1, e assim você vai melhorando a performance que você tem nessa atividade. E pedalar, meu camarada, é coisa boa demais. Pode investir numa bicicleta bacana e sair por aí. Nossa cidade é repleta de ciclovias, você tem lugares para pedalar muito legais, com um visual muito bonito para te relaxar. Existem os grupos de bikers que você pode encontrar na cidade, você pode se associar a um desses grupos, vai ter uma galera junto com você, você vai curtir bastante. Eu super recomendo a pedalada para você poder ter uma atividade aeróbica bem legal, cíclica. Você pode fazer 2, 3, 4, 5 vezes na semana sem nenhum prejuízo para a sua saúde, nem para suas articulações, desde que você, obviamente, obedeça os critérios que eu falei no início. E são atividades que vão te gerar prazer, porque nada melhor do que você fazer uma coisa boa e que ainda te traga prazer, não é verdade? Essa é a nossa dica do personal trainer, siga ela e viva bem. Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, gente, voltando aqui com a doutora Laís Cibele, pneumologista. Doutora Laís, falando ainda sobre os riscos, né, do cigarro para a saúde, enfim, o não fumante ou chamado fumante passivo, aquela pessoa que está apenas ali naquele ambiente. Claro que agora existem essas diferenças, né, de ambientes, o ideal era não fumar em lugar nenhum, mas enfim... Mas a pessoa está ali, de repente é alguém, é um companheiro, um marido, é o filho, sei lá, no ambiente. E ela acaba ali respirando aquele ar. Os riscos que para essa pessoa, para o fumante passivo? Então, o risco para o fumante passivo, ele é um pouco menor do que quem fuma, quem está ativamente fumando, mas eles existem. Primeiro porque aquela fumaça que o fumante ele exala, o fumante passivo ele inspira aquela fumaça, e dentro daquela fumaça existem substâncias químicas que também podem levar ao acometimento pulmonar, e lesões pulmonares e doenças pulmonares. Então, assim, existe um risco também, é um risco menor do que o tabagista ativo, ou seja, aquela pessoa que está fumando, mas o fato da inalação dessa fumaça com esses produtos, essas substâncias químicas, que como você falou bem, Magna, existem inúmeras substâncias, inúmeros radicais livres, eles são lesivos para o pulmão, realmente. E aí a gente reforça, gente, nada desse primeiro trago, a história do primeiro trago, do primeiro gole, né? E aí vai e de repente aparece que a tendência é acabar viciando, então os males são terríveis. O pulmão seria o primeiro órgão a ser afetado, sim, por conta disso, doutora? Ou alguém que de repente fuma e aí ela até não tem o câncer de pulmão, aí um câncer aparece em outra área do corpo. Se nós falarmos aqui especificamente do câncer, existe isso, essa possibilidade? Existe.
Então, o próprio cigarro, ele é fator de risco também, como eu comentei mais cedo, para o câncer de cavidade oral, que é o câncer de boca, o câncer de laringe, inclusive outros tipos de cânceres que não estão nem relacionados com o trato respiratório, com a respiração, né? Que é o câncer de estômago, o câncer de bexiga, por exemplo. Então, ele pode levar a lesões em outros órgãos que não acometido diretamente por ele, no caso o pulmão, né? Que é acometido pela fumaça do cigarro e pelos radicais livres que você comentou. Mas os outros órgãos também podem sofrer, sim. Doutora Laís, e voltando a falar da pandemia, né? E falando sobre os pulmões, o risco bem maior para essas pessoas, a gente sempre ouve falar, fulano está com Covid, precisou internar porque, e quando fez lá a tomografia, o pulmão já estava comprometido. E esse comprometimento do pulmão, por que ele acontece, doutora Laís? Então, na verdade, a Covid, ela promove um processo inflamatório infeccioso pulmonar. Então, nada mais é do que uma pneumonia viral pelo vírus do Covid. E aí, aquele paciente que já tem alguma doença pulmonar, já tem um comprometimento pulmonar, a tendência é que essa pneumonia ela seja um pouco mais grave do que naquelas pessoas que não têm doença pulmonar, que teoricamente têm um pulmão sadio. Então, o que na verdade o Covid promove no pulmão é um quadro de pneumonia. E falando em pneumonia, nós estamos num período chegando aí inverno, está chovendo bastante e mudança de clima, as pessoas, as chamadas síndromes gripais, as viroses, elas estão aí. E ainda por cima, né, estamos também com a Covid. Então, confunde inclusive sintomas e afetam, né, as pessoas, o sistema respiratório. E aí o risco das pneumonias, por conta até de agravamento, você ficar muito exposto. Como é que a gente consegue diferenciar? Seria possível uma gripe forte e que de repente está causando um mal-estar e de um outro, ou até mesmo de uma pneumonia, porque rapidamente as pessoas dizem que evoluiu, você está bem, mas de repente não, você vai lá no médico e diz, você está com uma pneumonia. Aí como você está com pneumonia? Acontece muito isso também. Por que isso acontece tão rápido, doutora? Então, vai depender muito da pessoa, né, do indivíduo. É muito mais comum um quadro de gripe, por exemplo, ele se tornar mais intenso ou um pouco mais grave nos pacientes que têm alguma doença, que a gente chama de comorbidade, naquele paciente que é diabético, o paciente que é hipertenso não controlado, ou o paciente que ele é tabagista e já tem doença pulmonar, ou o paciente asmático não controlado. Os pacientes oncológicos, eles têm que tem alguma comorbidade, eles tendem a ter uma alteração, vamos dizer assim, uma redução da imunidade, e isso pode predispor aos quadros de pneumonia. O vírus, ele vem, o vírus da gripe, ou o vírus do Covid, porque o Covid é um tipo de vírus da gripe, por assim dizer, né? Então, existem vários tipos de vírus que provocam sintomas respiratórios, que a gente chama de gripe, sendo que alguns deles, como o do influenza, que existe vacina, é um dos que levam um quadro de pneumonia também e pode predispor uma infecção bacteriana por detrás também, que é aquele quadro que o pessoal interna com pneumonia bacteriana, broncopneumonia. Normalmente, esses quadros mais significativos tendem a acontecer nos pacientes que têm alguma doença associada, justamente por causa da imunidade. Eu localizei aqui, de um ouvinte nosso, um questionamento em relação a pigarros,
E a impressão de que tem uma secreção. A informação que ele já passou na pergunta foi de que tem esse pigarro, a impressão de que tem secreção no peito, não é no pulmão porque já fez a ausculta. E aí não detectou nada no pulmão, mas tem isso e e dá essa impressão de secreção. O que é que provoca isso? Tá? E se existe algum tipo de tratamento, doutora? Magna, existem várias causas para esse sintoma dessa tosse com pigarro. Por exemplo, é um paciente que ele fuma ou ele já fumou, é um paciente que tem história de rinite ou rinocinusite, tem refluxo. Então, existem várias nuances que durante a consulta médica a gente faz várias perguntas que é para tentar realmente encaixar em algum diagnóstico e tentar identificar. Te digo que existem 3 principais causas para esse quadro desse pigarro, dessa tosse. Uma delas é um quadro de uma sinusite, uma rinocinusite, que a secreção fica pingando lá no fundo da garganta e dá essa sensação de tosse com a secreção como se estivesse presa na garganta. Ou é um paciente que ele tem um quadro de bronquite e aí ele produz um pouquinho mais de secreção nos brônquios e dá essa sensação de tosse. Ou ele tem um quadro de refluxo associado. Então existem várias causas para esse sintoma. E aí é bem interessante que o paciente que ele tem essa tosse crônica por mais de 2, 3 semanas, essa sensação de secreção, que ele realmente busca uma avaliação para ser investigado melhor. Bom, aqui tem uma pergunta em relação a, nesse período, o uso muito de aerossol, tá? E fazer algumas inalações e usar soros, né? Isso ajuda, isso é recomendável para nessa época do ano? Então, a gente precisa primeiro definir se esse paciente ele tem alguma doença que justifique o uso da nebulização, do aerosol. Aerosol só com soro, às vezes pode ajudar naquelas pessoas que têm a sensação de que tem alguma secreção presa no nariz, o nariz está obstruído, ou tem a sensação de que tem alguma secreção que está presa na região do peito, assim. A nebulização com soro pode ajudar porque fluidifica um pouco essa secreção. Nebulização, aerosol com medicação dentro, além do soro, a gente precisa definir o porquê da necessidade do uso da medicação. Qual é a doença que a pessoa tem que está justificando esse uso? Será que é uma asma? Será que é alguma DPOC, alguma bronquite? É um paciente que tem enfisema, que ele já fumou? Um fato bem importante é que sempre que usar o aerosol ou fizer uso da nebulização, tem que sempre higienizar muito bem o circuito, higienizar aquele copinho do aerosol, porque esses aparatos, eles podem ser meios de cultura também para bactérias se você não higieniza muito bem. Então, se estiver fazendo o aerosol usando a nebulização, acabou, tem que higienizar, lavar, deixar secar para usar novamente depois. Olha aí a orientação que muitas vezes as pessoas não dão conta disso, né? Bom, doutora Leite, a gente vê o nosso tempinho aqui de entrevista já foi embora, mas o nosso propósito aqui é fazer um alerta à população por conta desta data, de que o cigarro você deve largar de qualquer forma, não faz bem, nem aquele para relaxar, nem aquele só para, enfim, aliviar tensões, porque é buscar outra forma, não é, doutora? Essa ideia de relaxar com o cigarro deve ser excluída, e quem já fuma mesmo por vício, buscar alguma forma de largar esse vício, e existem hoje tratamentos para isso, né? Perfeito, Magna, é isso mesmo. Quem fuma para aliviar um pouco o estresse, a ansiedade, ou por algum outro motivo, se tiver com a intenção de parar de fumar, se já está pensando nisso daí, ou nunca pensou, mas vai começar a pensar a partir de agora, existem tratamentos
que ajudam a pessoa a parar de fumar, e são tratamentos bem efetivos, inclusive. Não é um tratamento de um único só, não é só uma medicação. Existem algumas medicações, existe o acompanhamento com pneumologista, existe o acompanhamento com psicólogo, existe tratamento de terapia de grupo também. Então, assim, é benéfico a suspensão do cigarro, existe tratamento e o acompanhamento ajuda nisso. Então aí o recado, a dica, a orientação, porque com certeza as consequências, gente, são muito danosas à saúde de você fumante e de quem está ao seu redor, né? É só procurar, tem inúmeros, né, malefícios causados. Doutora Laís Cibele, pneumologista, equipe Oncoematos, Grupo Amo, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, voltar aqui ao nosso Viva Bem. É sempre uma satisfação tê-la conosco, viu? Eu que agradeço, Magna. Muito obrigada pelo convite. Espero que possa ter ajudado a população, a quem estiver escutando, e que saiba que, assim, o cigarro, ele é prejudicial, mas se você quiser parar, a gente pode ajudar nisso daí. É sempre importante. E sempre pensar assim, que se você já tentou uma vez e não conseguiu, não tem problema. Pode tentar novamente. É verdade, é isso mesmo. Buscar ajuda, né? Buscar profissionais, existe tanto no SUS, em rede privada, existem algumas alternativas e formas de lhe auxiliar nesse sentido. E muita boa vontade. Só a saúde, só os ganhos e os benefícios já vão valer a pena, com certeza, né? Com certeza. Doutora Laís, um grande beijo, obrigada, um ótimo domingo. Eu que agradeço, para você também. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, nós vamos encerrar o nosso Viva Bem de hoje, como sempre, as recomendações importantes a você. O uso de máscara, higienização das mãos, evite aglomerações. A vacina está chegando, mas ainda não tem para todo mundo. E você precisa fazer a sua parte. Aliás, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós tivemos um momento muito difícil esta semana, com aquele incêndio lá, vitimando pacientes com Covid e outros pacientes lá no Nestor Piva. Que momento triste, a gente dedica aqui e manda nosso carinho e solidariedade. E falando em solidariedade, o encerramento do Viva Bem vai colocar aqui no ar uma reportagem transportando amor e solidariedade em tempos de pandemia. E espera-se que este final de ano ele possa ser diferente. Ouça agora essa reportagem especial. Fique com Deus e um bom domingo para vocês. Com a chegada da pandemia, o mundo e as pessoas tiveram que se reinventar, usar a criatividade e buscar ajuda para sobreviver. Planos e projetos foram alterados e precisaram sofrer adaptações. Dar as mãos sem se tocar foi necessário para ajudar o próximo, e as palavras de ordem foram solidariedade, amor e cuidado. Um projeto realizado há alguns anos em Aracaju, envolvendo o transporte público na época do Natal, também teve que se adequar. Várias atividades eram desenvolvidas, começando pela ornamentação dos ônibus e os passeios com as crianças de diversas instituições filantrópicas. Era uma festa só. Sem dúvida, era um dos momentos aguardados por eles, porque passear no ônibus todo decorado, conhecer a cidade, né? Muitos são do interior, nunca vieram a Aracaju, nunca tiveram a oportunidade de passear. Uma expectativa, né, muito grande desses passeios, e era fantástico. Então, só ver o sorriso e a alegria que eram brotados, né, no rostinho de cada criança do GAC é maravilhoso. E sentimos falta, ficou aquele vazio, né? Mas com a pandemia, os planos mudaram. As normas sanitárias proibiam qualquer ato que pudesse gerar aglomerações e contribuir para a contaminação do novo coronavírus. Com a importância e significado da data, ela jamais poderia passar em branco. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Aracaju, CETRANSP, e as empresas de ônibus mantiveram as ações de celebração do Natal de uma forma diferente. Os ônibus foram iluminados e o Natal com Mobilidade, Transportando Amor, foi lançado com uma ação de solidariedade e amor ao próximo,
como conta a superintendente do CETRANSP, Raíssa Cruz. Mais um ano realizando o Natal com mobilidade, esse ano com o tema Transporte Amor, e não podíamos deixar de realizar um trabalho como esse, principalmente em um ano de pandemia, em um ano quando todos nós sentimos a mesma dor, né? Dor de perdas, dor de fragilidade humana, mas estamos aqui levando a esperança, levando o amor às pessoas através desse gesto. Mas os ônibus estão levando essa magia do Natal pelas ruas e hoje, com um passeio temático de norte a sul, os ônibus vão estar circulando. Não estamos hoje com as crianças, como já fizemos em outros anos, levando as crianças para conhecer os locais iluminados da cidade, mas convidamos as pessoas, né, antecipadamente para irem às ruas, às janelas, para verem os ônibus passar, levando esse amor, essa esperança a todos. O passeio comemorativo pelas ruas da cidade foi mantido, mas desta vez sem o barulho dos risos e gargalhadas que enchiam os ônibus com as crianças assistidas por instituições filantrópicas. Nele, somente o motorista Noel e o cobrador Noel. A alegria não era mais a mesma, mas era prazeroso circular com o ônibus iluminado, transportando esperança e a fé em dias melhores. O ônibus cheio de criança, muita alegria, o clima natalino realmente. Apenas o ônibus circulando na cidade, sem as pessoas, mesmo assim, traz muita alegria. Mesmo sem o passeio, Dona Cláudia Prado levou a filha Isabelle para tirar fotos e elogiou a iniciativa. Essas ações ajudam muito nesse momento tão difícil para aliviar assim, os nossos corações. A gente está passando por momentos muito difíceis agora nessa pandemia. E essas luzes, o Natal, tudo isso é um sinônimo de esperança em dias melhores. Aí eu trouxe minha filha para ver, porque é muito bonito. E aí pelo menos a gente tira fotos. Eu queria andar no ônibus com o Papai Noel, é tão lindo. Feliz Natal! E num ano tão difícil, onde tivemos que nos manter separados para continuar juntos e preservando a vida, as dificuldades aumentaram e, consequentemente, o desemprego e a fome. Como o Natal sempre trouxe consigo sentimentos de esperança e solidariedade, o tema escolhido para o Natal da Mobilidade foi Transportando Amor. E uma campanha de arrecadação de brinquedos, produtos de higiene e roupas foi promovida para ajudar as instituições beneficentes. E, em paralelo, pela primeira vez, uma campanha de doação de sangue mobilizou colaboradores do setor de transporte e a sociedade. Instituições de assistência à criança e ao adolescente e de abrigo a idosos receberam a visita do ônibus iluminado para fazer a entrega das doações. Todas as doações são de grande relevância para essa casa, porque nós vivemos realmente de doações, né? Essa doação vai nos ajudar bastante, que foi muito importante para a gente, porque a nossa necessidade aqui é muito grande e eles chegaram numa boa hora, né? O fim do ano sempre tem alguém generoso que lembra da gente. Em épocas festivas, há sempre uma redução nas doações de sangue nos hemocentros. E com a pandemia, a situação agravou. Os estoques caíram, colocando em risco a vida de pessoas que precisavam de sangue para cirurgias e tratamento. O Natal da Mobilidade Transportando Amor buscou estimular a doação de sangue através da campanha Doe Sangue, Transporte Amor, em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe, e incentivou seus colaboradores e parceiros e a sociedade a contribuírem com um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Uma estrutura foi montada na Orla de Atalaia para as doações. Empresas de transporte e diversas instituições foram convidadas a participar da campanha, que resultou em 278 bolsas de sangue em 3 noites de captação, como relata o biomédico do Instituto, Paulo Celso. Foi muito proveitoso, foi muito lindo, a campanha foi show. Então a gente conseguiu, fazer essa questão da cirurgia de diversos pacientes também. Porque a campanha, nós tivemos dois objetivos. O principal era carregar a conscientização em relação às doações de sangue. Sim. Mas nós conseguimos, inclusive a empresa que conseguiu fazer uma doação de brinquedos, para estar assistindo a crianças de comunidades carentes, determinados alimentos também. Então foi bastante legal. Turistas que estavam em Aracaju e passeavam pela orla comentaram a ação de solidariedade. Achei muito legal essa campanha para doação de sangue aqui em Aracaju. Eu acho que é muito importante estimular a doação do sangue. O sangue é vida, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Essa iniciativa, você
tá fazendo um bem para o outro, né? Você não é só a doação de sangue, doar o sangue, né? Ensinar as pessoas a importância desse gesto maravilhoso. Então, é amor, gente. Ações simples e pequenos gestos fazem toda a diferença. A pandemia continua ceifando vidas e deixando sequelas. Mas o amor e a solidariedade têm mostrado que é possível vencer as adversidades quando damos as mãos para ajudar o próximo, enquanto aguardamos dias melhores. Vivemos esperando dias melhores. Com edição e sonoplastia de Fernando Carvalho, produção e reportagem Magna Santana para a Fã FM. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.